E aí, meus pequenos gafanhotos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ideilson Tech. Bom, o que a gente vai discutir hoje? Vamos lá. A gente vai aprender aqui no nosso canal, transmitir no nosso canal sobre programação, né? A gente vai ver também sobre sistemas operacionais, mas isso bem mais para frente. Primeiro a gente vai aprender a programar. Quando a gente fala aprender a programar, o que te traz na cabeça? Programar alguma coisa, dar ordens para alguma coisa. Essas coisas devem ser executadas. Para essas coisas serem executadas, tem que ser estilo uma receita de bolo. Existe um passo a passo que deve ser seguido, tanto para criar um sistema, quanto para uma determinada função. Algumas coisas devem seguir uma ordem. Mas antes da gente entrar nesse aspecto, vamos entender um pouco o que é linguagem de programação. Linguagem de programação existe várias. Tem o Pascal, é a que eu mais vou focar aqui, que é uma das linguagens que eu mais domino. Tem o Python, tem o C++, ou C++, do jeito que o pessoal gosta de falar, ou C Sharp. Tem a linguagem HTML, tem a linguagem PHP, tem a linguagem SQL, que é para manipulação de banco de dados. Essas linguagens são separadas por categorias: linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível. O que é uma linguagem de baixo nível? Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem de baixo nível do entendimento do desenvolvedor. Um exemplo, o Assembly. O Assembly é uma linguagem que se aproxima da linguagem de máquina. E qual é a linguagem de máquina? 0 e 1, a linguagem binária. Ou seja, passa corrente, não passa corrente. É isso que o seu computador entende. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender a construir procedimentos e funções que vão determinar ordens para esse computador. E o que você pode fazer? Você pode criar um sistema para fazer um cadastro de cliente, você pode criar um sistema para fazer leitura de um determinado acessório. Vamos, por exemplo, que você tem na sua residência um Arduino. Você quer criar um sistema para fazer a leitura desse Arduino. E esse Arduino faz, exemplo, uma leitura de quanto você gastou de energia, habilita uma lâmpada para você acender, desabilita essa lâmpada. Você pode construir um sistema para você ter um controle ali de pessoas que te devem. Você pode criar um sistema para fazer o que você quiser, cadastrar o que você quiser. O céu é o limite. A sua força de vontade é o seu limite. E o que a gente precisa entender? A linguagem de baixo nível ela é muito difícil de você dominar. Muito. Então o pessoal começou a desenvolver outros tipos de linguagem, tais como Pascal, como C++, a linguagem C, que é utilizada em quase que 80 ou 90% dos sistemas operacionais hoje atuantes no mercado, né? Uma boa parte dos sistemas operacionais são tudo desenvolvidos em C, principalmente no Linux. Essas linguagens de baixo nível é muito complicada, porque você tem que entender um pouco de linguagem de máquina. Então, para a gente conseguir conversar com a máquina, a gente usa outras linguagens. E o que essas linguagens faz? Ela pega as suas instruções, converte para a linguagem de máquina. Vamos, por exemplo, que eu quero que meu computador desliga. Eu não sei qual que é o comando que eu vou ter que executar para o processador identificar que eu fiz a solicitação para desligar o sistema e ele fazer o desligamento desse sistema. Mas eu posso utilizar uma outra linguagem, um Pascal, por exemplo, acessar o terminal desse meu computador e executar o comando para fazer o desligamento. Você entendeu? Vamos, por exemplo, você tem uma loja que vende acessórios para carros e você quer criar um sistema para você fazer um controle desses produtos que você tem. Então você vai precisar criar um banco de dados onde que vai ser utilizada a linguagem
SQL. Aí você fala assim, agora eu quero um programinha ou um sistema, como você quiser chamar, para poder fazer a leitura desse banco de dados. Você pode escolher uma linguagem de programação, seja ela interpretada ou seja ela compilada. A linguagem interpretada, o que ela faz? Tem um serviço que pega essa linguagem que você escreveu, né, todo o algoritmo que você escreveu, e faz a interpretação. Você precisa de um outro mecanismo para receber essas informações. Eu vou dar um exemplo, o navegador de internet. Quando você faz uma solicitação de pesquisa na internet, lá do lado do servidor tem uma página em PHP que recebe a informação que você enviou, faz a consulta e te devolve um HTML listando as prováveis sugestões da sua pesquisa. Isso é uma linguagem de interpretação, onde que a maior parte é processada do lado do servidor e o cliente recebe uma cópia com algumas limitações, algumas restrições do lado dele, que ele vai ser executado no browser, no navegador de internet. A linguagem de compilação, você constrói um sistema onde que ele vai pegar as funções dos procedimentos que você criou, vai converter para a linguagem de máquina e toda vez que você executar essa aplicação, a sua máquina vai conseguir identificar o que você quer fazer. Então tem uma diferença entre a linguagem interpretada e a linguagem compilada. De início, a gente vai trabalhar bastante com a linguagem compilada, que no caso vai ser o Pascal. Não vou priorizar muito outras linguagens, por quê? Porque eu vou ter que estudar ainda mais. Eu domino bem a linguagem Pascal, que é uma das principais que a gente vai ver aqui no canal. A gente vai entrar no seguinte aspecto, de você sair daqui conseguindo programar. Você não precisa saber absolutamente nada de programação, mas você vai conseguir sair programando daqui. Os vídeos do canal tem em média sempre uns 30 minutos ou mais, para dar tempo para você digerir toda a informação, para você ter uma informação bem detalhada. E voltando, né, sobre as linguagens que a gente estava falando, linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível. Como a gente falou da linguagem de baixo nível, que é uma linguagem que ela se aproxima à linguagem de máquina, um exemplo é o Assembly. Tem as linguagens de alto nível. O que são essas linguagens de alto nível? São linguagens de alto nível de entendimento do desenvolvedor, ou do usuário, como muitos gostam de falar. Vou dar um exemplo. Pascal, o Python, HTML. HTML nem tanto, que HTML às vezes você precisa ter um conhecimento bem profundo. Então, no meu ponto de vista, ela não é uma linguagem de baixo nível, não. Mas entre o Pascal e o Python, sim, é uma linguagem de alto nível, tá? Uma linguagem de alto nível de entendimento do usuário. E como a gente estava falando, o processo para aprendizagem é simples. Primeiro, a gente vai entender quais são as características de cada linguagem que a gente vai trabalhar. Hoje a gente vai falar do Pascal. O que a gente vai aprender dentro do Pascal? A gente vai aprender a sintaxe desse cara. Algumas coisas que lá na frente vai fazer sentido. Talvez agora, nesse exato momento que você está vendo o vídeo, não vai fazer sentido. Mas lá na frente, quando a gente tiver mais aprofundado e você já tiver uma noção muito boa já, você vai entender que o que você viu agora fez a diferença para você lá na frente. Então não pula o vídeo, tá? Assista com bastante cautela. Cautela não, assim, assiste com bastante atenção. Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta que eu utilizo para desenvolver no Pascal, tá? Eu utilizo o Lazarus. O Lazarus é uma ferramenta open source, ele é de código fonte aberta. Você não precisa gastar nenhum centavo, só entrar no site lá lazarus.org, fazer o download para o seu ambiente e fazer a instalação. Eu tinha feito alguns vídeos mostrando a instalação e configurações dessa ferramenta, só que daí eu vi um ponto um pouco desnecessário. Por quê? Porque nem todo mundo vai utilizar Linux igual eu utilizo.
Então eu prefiro focar, priorizar mais ensinando a linguagem do que ensinando a instalar a ferramenta. Já existem inúmeros vídeos aí na internet ensinando a fazer a instalação dessa ferramenta. Talvez mais para frente no canal você vai encontrar aí os vídeos ensinando a fazer a instalação dessa ferramenta, tá bom? Bom, então vamos aqui no Lazarus. Se você está utilizando o Delphi, também é praticamente a mesma coisa, tá bom? O que a gente tem aqui de início? A gente tem uma declaração unit com o nome unit1. O que é isso? Esse cara está falando para nós que esse arquivo ele tem esse nome, unit1. Eu poderia colocar qualquer nome que eu quiser, qualquer nome. Eu preciso declarar esse nome unit na primeira linha. Por quê? Porque quando eu for utilizar esse cara em uma outra unidade, eu vou chamar esse cara por esse nome aí. É ele que a gente vai utilizar para fazer o uso em outras unidades, outros módulos, tá bom? Então, a gente vem aqui na segunda linha, tem uma interface. Essa interface é onde a gente faz a declaração do que vai ser utilizado, como o use. O que é esse use? Como eu te falei anteriormente, você tem o nome da unidade. O nome dessa unidade ela pode ser declarada aqui. Vamos, por exemplo, que eu tenho... vou mostrar aqui. Eu tenho a unidade 2. Se eu quero utilizar o código que está aqui dentro da unidade 2, como eu faço isso? Eu venho aqui, né, se eu quero utilizar aqui dentro desse formulário, isso aqui é um formulário, tá? É uma janela onde você pode adicionar componentes. Se eu quero utilizar nesse formulário aqui os dados, né, as informações que está aqui dentro dessa unidade 2, eu preciso fazer a declaração dela aqui em uses. Ou em uses aqui na interface, ou em uses aqui na implementação. Eu posso declarar esse use aqui embaixo também. Por quê? Tudo o que eu declarar em uses aqui em cima, eu vou poder utilizar em todo o escopo da unidade. Tudo aqui, tá? Mas se eu declarar o use aqui em cima, eu só vou poder utilizar esse cara daqui para baixo. Então vamos, por exemplo, que eu preciso utilizar uma classe que eu criei aqui dentro. Se eu preciso utilizar uma classe que foi criada aqui dentro para eu poder criar um objeto dentro da unidade 1, eu tenho que declarar o use aqui em cima, porque não tem como eu fazer a declaração desse objeto aqui com o use aqui embaixo, tá? Então vamos, por exemplo, aqui que eu quero adicionar o use 2, a unit 2 aqui nesse projeto aqui, nessa unidade. É só vir aqui e colocar o nome dela, unit 2. Feito isso aqui, eu posso utilizar agora todas as funções dos procedimentos que está lá dentro daquele cara. Posso utilizar ele aqui dentro dessa unidade. Essa unidade é um local onde armazena os códigos que a gente vai construindo. Assim como você tem no HTML aquele arquivinho .html, a gente tem um arquivo chamado .ps. Você pode observar aqui. Tá vendo? A gente tem um arquivo chamado .ps. Esse .ps, ele é esse arquivo em questão aqui, tá? E o nome desse cara é o mesmo nome do arquivo, porém sem o .ps, tá? Então a gente viu que para usar o código de outra unidade, a gente precisa fazer a declaração dela, tá bom? Isso é um conceito bem simplesinho de se pegar. A gente precisa usar a unidade, ou as funções que está dentro da unidade 2 aqui na unidade 1, a gente precisa fazer a declaração desse cara aqui. Descendo aqui para baixo, a gente tem uns tipos, né? Com a palavra reservada, type. Aproveitando que eu mencionei a palavra reservada, o que é uma palavra reservada? A palavra reservada dentro da programação, elas são nomes, são procedimentos, funções reservados da própria linguagem para fazer a linguagem funcionar. Vamos dizer assim, né, para quem está iniciando, para a linguagem funcionar. Eu não posso criar, exemplo, um formulário e chamar ele de type. Por quê? Porque é uma palavra reservada. Porque quando eu for tentar usar ele aqui, ó, type, tá vendo que ele ficou sublinhado e negrito? Sublinhado, não, desculpa, ele ficou negrito com a cor destacada. Significa que é uma palavra reservada. Então, se é uma palavra reservada, evite utilizar em nomes de funções, de variáveis, de arquivos, evite usar, se é uma palavra reservada, tá? Ah, tá, mas e se eu tiver um arquivo chamado type? Cara,
buscam outra alternativa. Sempre tem uma alternativa. Abaixo de type aqui eu tenho uma classe definida. Como que eu sei que é uma classe? Porque está falando aqui para mim, ó. tform1 é igual a classe, tá? E essa classe, ela herda da classe tform. Bom, falando em herdar herança, todo objeto que a gente construir aqui dentro do nosso desenvolvimento, se você quiser, ele pode herdar as características de alguém. No caso, essa classe aqui, tform, ela está herdando as características do tform, é a tform1. Ela está usando as características do tform. Esse cara aqui é um formulário padrão. Então, toda vez que você precisa construir um formulário, ele vai utilizar essa classe como referência. Aqui abaixo, a gente tem a declaração private. O que é essa declaração private? Toda vez que você precisa fazer uma manipulação de um determinado dado, ele precisa ser armazenado para você utilizar ele. E de qual forma você consegue armazenar ele? Criando variáveis. Essas variáveis, elas podem ser privadas ou públicas. Se você está utilizando no Delphi aí, você vai ver que tem um comentário e uma descrição. Copia essa descrição, traduz lá no Google que você vai entender que nada mais está falando que essa é uma seção privada. Ou seja, quando uma seção privada ela é declarada, todo o conteúdo que tiver dentro dessa seção privada, ela está privada apenas para esta unidade ou para esse objeto em questão, que no caso aqui é o form1. E já as declarações públicas, elas são públicas, digamos assim, elas são públicas. Elas podem ser utilizadas fora desta unidade. As declarações privadas podem ser utilizadas dentro dessa unidade ou por esse... Não, na verdade, ela tem que ser utilizada apenas por esse objeto ou dentro dessa unidade. Por que dentro dessa unidade? Porque às vezes vocês podem ter uma outra classe que vai herdar de uma classe que já está aqui dentro. Vocês às vezes podem fazer a utilização dela. A gente vai ver isso aí mais para frente. Fora o private e o público, que já vem por padrão, a gente tem também o strict. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Strict private. Strict private. Ou seja, é extremamente privado, ainda é mais privado do que o private. A gente também tem o published. O que é o published? Quando a gente acessa um determinado objeto aqui dentro, por exemplo, esse botão que eu adicionei aqui na tela, a gente tem essas propriedades desse botão aqui, tá? Como o caption, o nome, a cor desse botão, né? Tem várias características desse botão. Essas características, elas são publicadas dentro de uma propriedade. Para você declarar essa propriedade, você cria um property e o nome da propriedade. Exemplo aqui, ó, é novo. Você tem que definir um tipo para esse cara. Vamos falar que o tipo desse cara é string. Então, é dessa forma que você utiliza, que você cria uma propriedade para o objeto e que você utiliza da declaração publicada, o published, né? E fora esses caras aqui, eu tenho também aqui dentro de todo objeto que você for criar um constructor e um destructor. Qual que é a função desses dois caras? A função desses dois caras é simplesmente construir seu objeto e destruir seu objeto. Porque quando você constrói um objeto, você vai alocar ele na memória. Tudo é processado na memória. Você vai alocar ele na memória. Você vai criar um endereço para esse cara na memória. Basicamente um endereço dessa forma aqui.
Você vai criar um endereço na memória. Quando você cria um endereço na memória, esse objeto vai estar disponível para você fazer a utilização dele. Você fez a utilização dele, você deve fazer a destruição se você não vai mais usar. Por quê? Para você liberar esse cara da memória. Se não, imagina todo objeto que você construir dentro da sua aplicação, ele ficar só sendo alocado na memória, alocado na memória, alocado na memória, vai chegar a um determinado ponto que você não tem mais memória e você vai ser forçado a reiniciar seu sistema para poder fazer a limpeza dessas memórias. Então, todo objeto que você construir, você deve destruir ele se não for mais utilizado. Tá bom? Então, quando a gente viu aqui sobre a propriedade, eu falei para vocês que ia criar uma nova propriedade e definir um tipo para ela. O que é esse tipo? Aqui eu defini o tipo string. Esses tipos, servem para quê? Vamos supor, por exemplo, que você precisa armazenar uma data numa variável. Já que a gente mencionou de variável, vamos criar uma variável. Eu vou criar uma variável aqui em private, f variável. Então, essa variável ela precisa de um tipo, para ela saber qual que vai ser o tipo de dados que ela vai armazenar. Porque dependendo do tipo de dados que você armazenar, você vai ter formas diferentes de fazer a leitura nessa variável. Então, você precisa especificar um tipo. E como você especifica o tipo dessa variável, qual é o tipo de dados que ela vai armazenar? Você vai colocar dois pontos, dois pontinhos um em cima do outro. E vai definir o tipo. Quais os tipos que a gente pode definir? A gente pode definir essa variável como integers. Esse tipo, ele armazena números. Tem uma tabelinha que ela mostra a capacidade de cada tipo. Não vou entrar em detalhe porque senão vai ficar muito longo, porque é muita informação. Mas eu vou deixar depois na descrição do vídeo um link mostrando lá no Wikipedia sobre esses tipos de dados que a gente pode armazenar dentro de uma variável. Mas eu vou falar aqui só dos básicos. Esse cara aqui é um integer, ou seja, para você armazenar um número inteiro. O que é um número inteiro? É aquele número que começa e simplesmente não tem vírgula 00. Exemplo aqui, um valor de R$1.000, só que não tem 00, isso é um número inteiro. Ou a gente pode também armazenar números com pontos flutuantes. A gente pode utilizar o double, que ele vai armazenar, exemplo aqui, 10,10. Ou a gente pode usar o float, que no caso aqui a gente declara como real, que a gente também pode usar 10,10. A gente pode armazenar também um booleano. O que é esse booleano? Ele armazena dois tipos de dados, verdadeiro ou falso. Ou seja, essa determinada variável, qual que é o tipo dela? Ela é booleana. Beleza. Então, se ela é booleana, a gente sabe que ela armazena dois dados, false ou true. Com base nessa informação, a gente pode fazer verificações. Por exemplo, a gente pode fazer um if. If f variável for igual a true. Então, vou colocar aqui embaixo que, gente, não é o lugar correto de fazer esse tipo de declarações aqui, tá? É só para a gente entender. Então, quando eu tenho uma variável do tipo booleano, eu posso fazer essa comparação, se ela está true, verdadeira, ou se ela está falsa. Tá? A gente também tem o tipo string. O que esse tipo string armazena? Ele armazena alfanuméricos, ou seja, letras, números, caracteres especiais, tudo que for alfanumérico ele é armazenado aqui. Tudo dentro de string. Bom, então a gente já sabe como fazer a declaração de uma variável, como definir o tipo dessa variável. A gente sabe que para usar uma unidade a gente precisa fazer a declaração dela em use, seja interface ou implementation. A gente sabe que toda vez que a gente for construir um objeto,
esse objeto ele deve ter suas declarações privadas, suas declarações públicas. A gente sabe também que esse objeto tem que ter um construtor e um destruidor. A gente também viu que toda unidade ela tem um nome. E esse nome é o que a gente utiliza para fazer a chamada dela em uma outra unidade. Então, com base nesse raciocínio que a gente teve aqui, a gente pode ter a seguinte ideia. Como eu vou construir um Olá Mundo nesse formulário e trazer uma mensagem utilizando esse botão? Eu vou mostrar um código bem simples para você fazer isso, para a gente já ir se familiarizando com a linguagem. Eu vou apagar todos esses caras aqui que a gente não tem mais necessidade deles aqui, foi só para a gente entender como funciona. Eu vou indentar novamente as linhas, é só você clicar no Ctrl e D, você indenta essas linhas, né? Deixa ali sempre com uma organização, facilita você entender o código. Bom, então vamos lá. Para mim poder dar uma ação para esse botão, se eu executar esse softwarezinho aqui que a gente está trabalhando, e eu clicar nesse botão, ele não vai fazer absolutamente nada. Posso passar a noite todinha clicando nele que ele não vai fazer absolutamente nada. Por que ele não vai fazer absolutamente nada? Porque eu não defini uma ação para esse cara. Como a gente faz para definir uma ação para esse cara? 2 métodos que eu vou mostrar. A gente pode dar um duplo clique em cima dele e vai abrir aqui no editor já o bloco de comando dele. Então tudo que eu colocar aqui dentro desse bloco de comando aqui, que é chamado iniciado por um begin e finalizado por um end, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser executado quando eu clicar naquele botão. Por quê? Porque eu tenho um evento de clique. Se a gente clicar em cima desse botão vindo em properties ou propriedades, a gente vai ver que a gente tem outra aba aqui chamada de events ou eventos. E esses eventos são ações que são executadas conforme você manipula, conforme você executa o seu formulário. No nosso caso, a gente criou um evento no onClick, ou seja, quando esse botão for clicado, ele vai disparar um evento para a gente. A gente pode definir um evento quando a gente entrar dentro desse botão, não precisa ser exatamente um clique, a gente entrar dentro desse botão. A gente pode ter um evento na saída desse cara, quando a gente pressionar uma tecla e tiver dentro desse cara, com esse cara marcado, a gente pode definir aqui uma tecla, né? Vamos, por exemplo, que você define a tecla Alt F11. Se você estiver dentro desse botão, ele vai abrir uma outra janela, um exemplo. A gente pode fazer uma ação quando o mouse passar por cima dele, ou quando o mouse sair do foco dele. A gente pode definir uma ação quando o tamanho desse botão for modificado. A gente consegue fazer isso através de quê? Modificar o tamanho desse cara. Através da propriedade. A gente pode fazer isso tanto desenvolvendo quanto em runtime, ou seja, a aplicação sendo executada, a gente pode fazer alteração disso. Bom, então como a gente falou anteriormente, vamos criar um evento para esse botão. O evento já está criado, o evento onClick. Eu vou definir aqui agora uma mensagem. Para mim fazer isso, eu vou dar um show message. Show message. Olá, mundo. Então, o que eu estou falando aqui? Traga uma mensagem para mim com o texto Olá, mundo. Como é possível de eu fazer a chamada dessa mensagem? Eu vou mostrar já. Primeiro a gente vai executar e vamos clicar no botão e ver se o nosso evento está funcionando. O nosso evento está funcionando, trouxe a mensagem Olá, mundo. Agora, por que isso se tornou possível? Essa mensagem só se tornou possível da gente chamar ela aqui porque no nosso use a gente tem declarado diálogos. Se a gente fazer a remoção desse cara daqui, a gente executar a nossa aplicação vai dar um erro. Por quê? Porque essa função showMessage, ela está declarada dentro de diálogos, dentro dessa unidade.
Se a gente segurar a tecla CTRL e clicar em cima de diálogos, tá vendo que ela ficou com um sombreado e alterou a cor? Se a gente clicar nesse cara, a gente vai navegar para dentro da unidade dele. Ou seja, aqui dentro está definida aquela função que traz uma mensagem para a tela. Tá bom? Então, toda vez que você for fazer a utilização de uma determinada função que não pertence àquela unidade, você tem que fazer a menção no use da unidade que ela pertence. Assim você vai conseguir executar os códigos que foram desenvolvidos lá dentro. Tá bom? Conseguiu entender até essa parte? Eu espero que sim. Esse foi um pequeno vídeo introdutório à linguagem Pascal. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ver muito mais aí pela frente. Muitos vão falar, isso é um conteúdo muito simples. É um conteúdo que eu nem gastaria meu tempo explicando. Tá. Se a gente for levar isso em consideração, a gente vai chegar a determinada conclusão de que a pessoa que pensa dessa forma é egoísta. Por que ela é egoísta? Porque em um determinado momento alguém perdeu tempo ensinando isso para ela. Ela não aprendeu do nada. Ah, eu aprendi sozinho. Aprendeu como? Lendo um livro? Lendo um documentário? Uma página na internet? Se foi de uma dessas formas que você aprendeu, alguém gastou o tempo dela escrevendo ou produzindo conteúdo para você ter o conhecimento. O objetivo é as pessoas que ainda não têm contato com a linguagem de programação, as pessoas que ainda não têm um vínculo aí de lógica de programação, né? As pessoas que ainda são leigas nesse mundo, mas que têm interesse em aprender. Essas pessoas eu não vou deixar de lado. O conteúdo pode ser o mais simples possível, mas se tiver alguém com dúvida, eu produzo um conteúdo aqui e publico para essa pessoa não ter mais dúvida. E fazendo isso, outras pessoas que têm a mesma dúvida já vai ter uma solução para aquilo ali. Tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe nos comentários se gostou ou se não. Tá? Deixe o like ou deixe o dislike. Faz da forma que você achar mais conveniente. Mas entenda, todos merecem aprender. O conhecimento ele deve ser passado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.